Eu sou o Henrique Tavares, eu sou o Rede de Treinamentos aqui da Uncase, e esse é o primeiro webinar da nossa série Tira Tema. A gente programou fazer 3 webinars agora para começar, e se der certo a gente vai fazendo mais no decorrer do ano. Eu separei aqui uma apresentação para a gente começar aqui. Acabando esse aqui, a gente vai fazer outros depois. Tá marcado já o próximo para o dia 19 de fevereiro. Vai ser o título Required S, um case me ajuda. Vai ser depois do carnaval, para a gente já ter um descanso melhor aí. E depois dele, a gente vai fazer também no dia 5 de março, aprendendo Tree Table para fazer drill down em tabelas no CTools, que foi uma dúvida que foi bastante pedida, só que é um assunto um pouco mais específico, é mais avançado. Então a gente não pode chegar lá com os dois pés na voadora. Vai ter que ter uma preparação antes para isso. Vamos lá. Quem vai ministrar o webinar de hoje vai ser o Igor Leite. Ele é engenheiro de dados, foi formado em sistemas de informação na UFPE. Ele tem 3 anos de experiência já com a plataforma Pentaho. Ele também é certificado pela Vantara como arquiteto de soluções e de BI. Ele já deu mais de 20 treinamentos, e aí tanto online quanto presenciais também. E nas horas vagas ele é baterista. Aqui a gente separou 4 dúvidas que vocês mandaram naquele formulário para a gente abordar hoje. Eu queria justamente que isso fosse previamente captado, essas dúvidas, para a gente já preparar um material melhor, não chegar aqui falando qualquer coisa de desprevenido. Eu vou passar agora a voz para o Igor, que é ele que vai começar o treinamento em si, o webinar. Ok, vamos lá. Boa noite, pessoal. Durante um tempinho atrás, o Henrique me veio com algumas dúvidas do treinamento CTools e decidimos iniciar nosso primeiro webinar tirando essas dúvidas. Então, levantamos 4 dúvidas pertinentes a desenvolvimento de componentes no CTools e essas dúvidas são como formatar tabelas, como formatar gráficos condicionalmente, como trabalhar passando parâmetros através de componentes. Então, vou lá no componente, no Bachart, eu quero meio que fazer um drill down através de um dashboard, dou um clique, como é que eu passo parâmetro para esse outro dashboard? E, por fim, como a gente trabalhar usando, no caso, o Now no Date Param. A gente vai abordar isso, eu levantei alguns exemplos aqui. Então, vamos ao nosso primeiro. Para começar, eu comecei separando o Bar Condition, certo? Vai ser a nossa primeira apresentação, nosso primeiro dashboard, que é como formatar condicionalmente nossas barras. Então, eu tenho um dashboardzinho aqui, fiz um gráficozinho de barra, certo? Nesse gráfico foi o que eu fiz. Poxa, quando o valor for abaixo de 2 milhões, vamos supor uma meta de 2 milhões, quando o território estiver abaixo desse valor de 2 milhões, eu coloco o meu gráfico formatado como vermelho, e quando ele estiver acima, ultrapassou a meta, beleza, ele está como verde. Então, como é que a gente faz isso? Eu estou usando o SteelWheels, aqui está meu data source, tem uma queryzinha em MDX, uma query simples, nada demais. Criei aqui uma column, certo? Tamanho 12, coloquei o height dela em 400 e a jogada vem aqui. Criei um bar chart, então a gente vem aqui em charts, CCC bar chart. Definimos o nosso objeto HTML ao qual vai ser plotado e definimos o nosso data source, certo? E a jogada está aqui no postfetch. Criei uma funçãozinha para o postfetch em que eu vou mexer com alguns extension points. E o que eu faço é, olha, faço uma funçãozinha aqui, adiciono meus extension points para poder pegar a cor, o color, get color, certo? E aqui o que é que eu faço? Quando o meu valor for maior do que 2 milhões,
passa verde como parâmetro, certo? Quando ele for menor, ele vai passar vermelho, está aqui no else. Só voltando, deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem. O extension point é o bar fill style, certo? Está aqui, está a função dele. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí direitinho. E quando eu abro aqui, ele me mostra isso, certo? Formatado condicionalmente. Usando outros tipos de gráficos, seria a mesma abordagem. Eu vou no meu PostFetch aqui, abro aqui a função, defino a função, recebo as CCC options, certo, do chart, vou passando até chegar na parte de extension points e passo para o parâmetro fillStyle uma função que vai retornar condicionalmente a cor que eu vou querer. Esse foi o primeiro exemplo. Não é uma coisa tão complicada para se fazer, mas precisa de um pouco de conhecimento no JavaScript, já que a gente está trabalhando justamente com os componentes internos do CCC. Tá ok? A segunda dúvida é sobre como passar parâmetros para dashboards a partir de um componente. Então, em partes, eu usei esse bar condition aqui para poder passar o parâmetro do território para outro dashboard que eu criei. Então, eu venho aqui na click action e eu recebo como parâmetro o valor da categoria, certo? Que no meu caso vai ser MEA, vai ser APAC, Japão, América do Norte, NA. E eu passo também para essa função a URL do outro dashboard. Vocês podem ver aqui e com parâmetro aqui no final. Certo? E por fim eu venho aqui window.location e mudo para o dashboard lá. Indo para o outro dashboard que a gente criou, também é um dashboard simples, seguindo a mesma lógica do primeiro. E aqui eu vou definir um custom parameter em que eu vou pegar o parâmetro território que vai vir na minha URL, certo? Está aqui, ó, usando a função dashboards.getCarryParameter. Eu passo o parâmetro território, o nome do parâmetro no caso, que aqui é parâmetro território. E no meu dashboard eu vou definir meus listeners, no caso aqui parâmetro território, e meus parâmetros, documento, valor. Vindo aqui no meu data source, é um MDX simples também, que eu vou passar aqui, ó, como parâmetro no meu filtro, parâmetro território. Então, voltando aqui ao primeiro dashboard, quando eu dou o preview, que eu clico, por exemplo, em MEA, ele abre meu outro dashboard, certo? Vou dar o preview de novo, vou clicar aqui agora no Japão, ele abre meu outro dashboard também, certo? Não é nada muito complicado, mas é um pouco trabalhoso de se fazer. Também que a gente tem que ter algumas sacadas de como trabalhar com os parâmetros. Certo?
Essas duas primeiras dúvidas são bem mais simples da gente tirar. Não existe muito mistério para poder fazer isso. E agora vamos para a terceira, que vai ser um pouco mais complicada, que é como deixar minhas tabelas além do esperado. Muita gente perguntou sobre como colocar linha de tendência, como colocar gráfico de barras, como eu faço para poder colocar uma cor em determinado valor, como é que eu vou fazer essa formatação condicional na minha tabela. Isso a gente dedicou com carinho aqui para vocês. Como fazer uma tabela bem legal e impressionar o gestor da empresa. Com gráfico de barra, linha de tendência, como colocar um hiperlink. Então, aqui na minha tabela eu coloquei um hiperlink aqui, que vai abrir o blog do Pedro Alves com algumas dicas também de add-ins para a tabela. Depois, se vocês quiserem, eu vou pedir para eles colocarem o link na descrição. Tá bem detalhadozinho, vocês podem ter alguns insights legais também para poder trabalhar. Então, vamos lá. Nosso esqueleto da tabela está um pouco mais elaborado. Então, a gente vai ter um título, certo? Um nomezinho lá do nosso tópico, que é formatando tabelas. Eu vou ter uma área de labels para minha tabela. E eu vou ter um agrupamento pelo território, né? Logo embaixo a cidade. Então, tem um espaçozinho em branco também, que fica logo aqui embaixo. Aqui está o row, nosso table component. Então, vamos lá. Para trabalhar com a tabela, decidi fazer uma consulta no FoodMart. Tá aqui a nossa consulta, eu não usei os Steelwheels, eu usei alguma coisa um pouco mais elaborada. Então, tá aqui a nossa consulta no FoodMart, tá? Defini um table component, certo? Em que a gente vai chegar aqui, standards, table component, define o table component. Aqui no data source está a nossa query, que a gente definiu lá do FoodMart. E mais aqui embaixo eu saí mudando algumas coisinhas, então eu tirei o expand on click, tirei o filtro, o filtro de informações, mudança de tamanho, deixei só a paginação, tá? E tirei a ordenação, já que a gente está ordenando na query. E aqui no pre-execution está a nossa função. Aqui eu começo a trabalhar com os extension points. E eu começo a setar as nossas informações. Então, por exemplo, aqui se o valor for nulo ou for vazio, eu defino lá como 0. Faço um filtro condicional aqui, tá? Para poder inserir lá, no caso o valor for menor ou igual do que 5.000, eu coloco a cor vermelha, certo? Tá aqui. E eu passo o valor como parâmetro. Ok? Então, com isso, ele pinta aqui o nosso valor final. Deixa eu abrir aqui o preview. Ele vai pintar aqui meu valor final, de acordo, se ele for menor ou igual a 5.000, ele vai ficar vermelho. Se ele for maior, ele vai ficar verdinho aqui. Deixa eu tirar essa função daqui e colocar no lugar mais claro para a gente ver. Então aqui tá. E eu passo aqui, ó, no href, na tag, o link que a gente quer passar. Isso pode ser feito dinamicamente também. Eu posso pegar os valores e tá passando no meu href. Isso poderia colocar outro
outro dashboard, igual eu mostrei um pouco atrás. A gente poderia colocar outro dashboard passando como parâmetro o valor que eu quero, passando como parâmetro um ID, alguma coisa do tipo. Aqui eu faço a databar, certo? Então eu defino o ratio, né, no caso o tamanho e a proporção dela, como 80%, e passo a cor inicial e a cor final. Eu poderia passar só a cor inicial e ela ficar com toda azul, toda naquela cor. Aqui no caso eu passo as duas. Eu não achei um range de cores bonitinho para poder brincar com isso, então passei as mesmas cores. E aqui eu faço a linha de tendência, certo? Que eu passo aqui a formatação do valor, certo? Que eu pego o valor, divido por 1000 e adiciono o K no final, ok? Então a gente tem o esqueleto da nossa tabela. Depois a gente vai disponibilizar também essas funções. Além da função, a gente tem que vir definir aqui no column types quem é que vai ser o quê. Então eu defino o tipo trend arrow, certo? Defino o tipo formatted text, defino o group headers, certo? E a databar aqui também. Depois que a gente escrever nossa funçãozinha, a gente passa isso como parâmetro, deixa tudo bem definido. E a gente pode dar o preview aqui. E a gente vai ter a nossa tabela do jeito que a gente idealizou. Mas como é que eu faço para poder colocar os valores alinhados à direita, valores alinhados, nome alinhado à esquerda? Por default, o nome já vai vir alinhado à esquerda, certo? E os valores vão vir também alinhados à esquerda. Então, para poder melhorar um pouco, eu defino um resource aqui, um style. Add resource, select, CSS, code snippet. E aqui no final, eu digo quais são as colunas que eu quero alterar. Então, a classe numeric, você alinha o texto à direita, usando CSS. E, por exemplo, o formatted text, que é o nosso valor lá condicional, a gente também botou para alinhar à direita. Por fim, está aqui a nossa tabelinha. Dá um pouquinho mais de trabalho para poder configurar ela. Vocês talvez vão quebrar um pouco a cabeça, mas a gente vai passar esses códigos aí, colocar tudo nos comentários junto com o webinar, para vocês estudarem e brincarem com as opções. E por fim, vamos aprender a pegar o dia atual no date param. No date param, eu também defini uma tabelinha, que praticamente é a nossa tabela inicial que a gente customizou no exemplo passado. Sendo que eu não me atentei muito a detalhes. A ideia é passar mais para vocês como seria a arquitetura, como seria a engenharia disso. Então, para a nossa query, a mesma query do exemplo anterior. A diferença é que eu coloquei um between aqui, certo? Que eu passo como parâmetro a data inicial, data in, e a data final, data fim, certo? E eu faço um cast aqui para date, para poder transformar de string para date, ok? Recebo os dois parâmetros aqui. Aqui nos meus components, eu defino
uma linha para poder receber meus dois selects, tá? Box data inicial e box data fim. São eles que vão receber o meu date picker. E defino a minha coluna para receber minha tabela. Aqui eu defino dois date parameters, certo? O primeiro date parameter vai receber a data fim, que vai ser today, vai ser o now, certo? Aqui em Advanced Properties, vocês podem ver também, não tem nada mistério. E o segundo date parameter vai receber minha data inicial, no caso 1997-0101, certo? Janeiro de 1997. Não tinha nenhum exemplo com uma data um pouco mais atual, então a gente vai ficar com essas datas aí. Feito isso, eu venho aqui no meu select, defino a data inicial, então boto como listener aqui meu data in, certo? E digo o objeto que ele vai plotar, o box data inicial, que a gente viu agora há pouco. Aqui no date format, eu vou passar o formato que minha data inicial vai vir aqui no start date, certo? Então ele vem aqui YYMMDD. E aqui eu passo a data que vai começar. Meu start date lá na função é em 1997. Ok? E repito o mesmo processo para a data fim. Sendo que a diferença aqui é que eu vou ter a data fim, eu vou passar a mesma máscara de data e a minha start date vai ser o today. Ok? Poderia vir também o mesmo valor na end date. Certo? E eu digo aqui o objeto HTML que ele vai. Vai ser o box data fim. Quando eu clico em visualizar, para a gente se situar aqui, aqui está meu start date. E aqui está meu data fim, end date. Está até invertido aqui. Vou fazer o seguinte. Pronto, para ficar melhor agora. Ok. Então a gente vai pegar esse range aqui, do dia 1/1 de 1997 até o dia atual. Quando eu crio minha tabela aqui, o que eu faço é, eu defino meus listeners, que vão ser data fim e data in, certo? A nossa data final e a nossa data inicial. E defino também como parâmetros aqui. Vindo aqui para o meu data source, mesma coisa. Então, quando minha query for rodar, automaticamente ela vai pegar as datas que a gente definiu como parâmetro. Certo? Então, a minha data inicial vai vir como 1997 e a minha data final vai vir como o dia atual, o today. Deixa eu salvar aqui como eu fiz a alteração. Quando dou preview, ele aparece os dados. Certo? Voltando aqui, vou dar um preview. Bora voltar aqui um pouquinho. Como eu não tinha dado mais atualizado. Deixa eu colocar 97, 4. A gente altera os dados aqui também. Certo? Vou colocar aqui para janeiro. Colocar no do dia 15. Os dados são alterados pelo Bitmin. Okay? Então toda vez que eu for recarregar, ele vai vir com a data inicial setada para o dia atual, o today, certo? Também não tem muito mistério nisso. Só revisando um pouco o que a gente viu. As condições, bar condition, a gente vai definir aqui no post-fetch, através dos extension points, beleza?
Vou passar essa função para vocês depois. Vou colocar no snippet. Vou ver qual é a melhor forma, se eu passo no snippet no GitHub, alguma coisa do tipo para vocês. Para passar como parâmetro também, a gente vem aqui na parte de click action. Eu vou ter minha função aqui. E aqui no click action, eu passo como base a URL com o parâmetro que eu quero preencher, certo? E altero no window.location. Na parte de receber aqui, também seto o parâmetro território vai ser o parâmetro que vai receber. E a dica aqui fica justamente no get parameter territory, que a gente vai receber o valor que vem do outro dashboard, certo? Você cria um custom parameter e recebe o valor que vem pela URL. Nas tabelas, a gente vai colocar a nossa função aqui no pre-execution. Depois eu vou passar essa função também para vocês, o snippet. E recomendo a leitura lá do post do Pedro Alves. Ele dá uma introdução bem legal aos add-ins, certo? Vocês podem ter alguns insights legais. Aqui é um exemplo de tabela que ele bota. Fica a dica aí de leitura para o fim de semana, então para a semana, tiver com tempinho livre. E por fim, é o nosso parâmetro de data, que a gente cria os data parameters, seta a data final como today, isso pode ser passado, aqui eu estou usando um SQL, mas também pode ser passado para o MDX, tá? Sem nenhum problema, é a mesma lógica, a mesma ideia. Então, pessoal, vendo as dúvidas, veio uma dúvida bem legal, que é sobre como formatar o date picker, certo? Aqui ele está bem feinho, está faltando um CSSzinho para poder organizar ele. Então, tem uma documentaçãozinha aqui, tá? Que mostra como a gente formatar direitinho. Eu vou passar o link para vocês. Certo? O link vai estar na descrição do vídeo. E vocês podem ver direitinho como formatar o date picker, deixar ele de uma forma mais agradável, tá? Tem alguns modelos aqui, não sei se vocês podem ver. E vai ficar bem mais legal para vocês. Ok? Mais uma dúvida, Leo. Eu queria saber se existe um framework e metodologia que agrupe as melhores práticas para desenvolvimento de artefatos no seu tools. Framework não existe, mas existe uma documentação bem legal aqui no site da Web Details, certo? Falando sobre o CCC, que ele nos mostra tipo, algumas boas práticas, como customizar nossos artefatos, né? nossos dashboards. Pô, aqui tem diversas coisas, cara, bem legal esse site, eu uso bastante, certo? Bachart, por exemplo, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso tirar, por exemplo, ajustar os componentes, deixar no formato horizontal, no formato vertical. Aqui no final também ele dá uma série de extension points que a gente pode usar para poder deixar ainda melhor nossos gráficos. Então, deixa eu descer aqui um pouco o site. Beleza? Aqui tem uma série de parâmetros, uma série de coisas que a gente pode estar melhorando e pode estar usando para poder aumentar ainda mais a nossa qualidade. Beleza?